Existe uma decisão que está destruindo a sua vida neste exato momento. E o pior é que talvez você nem perceba, porque essa decisão é justamente não decidir. Agora, eu quero que você seja completamente sincero comigo. Quantas vezes você já ficou pensando tanto que acabou não fazendo absolutamente nada? Você queria começar a academia, mas decidiu esperar segunda-feira. Queria aprender um novo idioma, mas pensou que estava velho demais. Queria mudar de emprego, mas resolveu esperar o momento certo. Queria começar um canal no YouTube, mas ficou imaginando o que as pessoas iriam pensar. Queria conversar com alguém, mas deixou para amanhã e esse amanhã nunca chegou. Talvez você ache que isso não é um grande problema, mas deixa eu te contar uma coisa. A vida de uma pessoa não é construída pelas grandes decisões. Ela é construída pelas pequenas decisões que ela toma todos os dias, ou pelas decisões que ela nunca toma. Existe uma frase que diz: a vida é feita de escolhas, mas eu acho que ela está incompleta. A vida também é feita pelas escolhas que você evita, e são justamente essas que mais cobram um preço. Porque enquanto você fica esperando a escolha perfeita, a vida continua andando, o tempo continua passando, as oportunidades continuam desaparecendo e você continua exatamente no mesmo lugar. Agora pensa comigo, imagina que você está diante de duas portas. Atrás de uma delas existe uma oportunidade incrível, atrás da outra existe um enorme fracasso. Você não sabe qual é qual. O que a maioria das pessoas faz, elas ficam paradas, porque acreditam que não escolher é mais seguro. Só que existe um detalhe, enquanto você permanece parado, as duas portas acabam se fechando. Percebe? Às vezes, a pior decisão é justamente não tomar nenhuma. E isso acontece todos os dias. Pessoas deixam de abrir empresas, deixam de viajar, deixam de conhecer pessoas, deixam de pedir desculpas, deixam de realizar sonhos, tudo porque esperam sentir 100% de certeza. Mas existe um problema. Essa certeza quase nunca chega. E talvez essa seja a maior mentira que contaram para você. A ideia de que um dia você simplesmente vai acordar sem medo, com absoluta confiança, sabendo exatamente o que fazer, isso quase nunca acontece. Na verdade, as pessoas que você admira também sentiram medo. A diferença é que elas decidiram agir mesmo assim. Elas entenderam uma coisa que demora anos para muita gente perceber. Coragem não é ausência de medo. Coragem é decidir apesar dele. E sabe qual é a parte mais assustadora? Enquanto você está esperando perder o medo está roubando a única coisa que nunca volta: o seu tempo. E tempo é a única riqueza que ninguém consegue recuperar. Dinheiro volta, objetos podem ser comprados novamente, mas um dia da sua vida nunca mais. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu te dissesse que o seu maior inimigo não é o medo, não é a falta de dinheiro, nem a falta de talento, mas uma armadilha criada pelo seu próprio cérebro? Uma armadilha tão poderosa que faz milhões de pessoas viverem uma vida inteira sem descobrir do que realmente eram capazes. É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Porque antes de entender como vencer a indecisão, você precisa entender por que ela existe. E a resposta pode mudar completamente a maneira como você enxerga a sua própria vida. O cérebro prefere a segurança. Porque antes de aprender a tomar decisões melhores, você precisa entender por que o seu cérebro faz de tudo para impedir que você decida. E a resposta é mais simples do que parece. O seu cérebro não foi criado para fazer você realizar sonhos. Ele foi criado para manter você vivo. Durante milhares de anos, os nossos ancestrais viviam cercados por perigos. Qualquer decisão errada podia significar a morte. Então, o cérebro aprendeu uma regra muito simples: se existe risco, é melhor não fazer. O problema é que o mundo mudou, mas o nosso cérebro continua funcionando quase da mesma forma hoje. Você não está fugindo de um animal selvagem. Você está pensando se começa um negócio, se muda de cidade, se termina um relacionamento, se cria um canal no YouTube, mas o cérebro interpreta tudo isso da mesma maneira, como uma ameaça. E então ele começa a inventar desculpas. Espera mais um pouco, você ainda não está preparado, talvez amanhã seja melhor, talvez não seja a hora certa. Parece que ele está tentando proteger você, mas na verdade está prendendo você. E existe uma frase que eu gosto muito: o medo fala com a voz da razão. Pensa nisso. O medo nunca chega dizendo: estou tentando impedir você de crescer. Não, ele chega com argumentos extremamente convincentes. Você precisa estudar mais, espere o momento certo,
não tenha pressa, depois você faz, e quanto mais você escuta essa voz, mais confortável fica permanecer parado. Só que existe um detalhe: o conforto também pode virar uma prisão. Pensa em um pássaro que nasceu dentro de uma gaiola. Ele recebe comida, água, proteção, ali dentro está seguro. Mas será que ele é livre? Provavelmente não. Agora olha para a nossa vida. Muitas vezes fazemos exatamente a mesma coisa. Preferimos a segurança de uma vida que não gostamos ao risco de construir uma vida que sempre sonhamos. Porque a segurança é confortável, mas o crescimento quase sempre começa no desconforto. E é aí que entra uma ideia que os filósofos já entendiam há milhares de anos. Os estoicos diziam que nós sofremos muito mais pela imaginação do que pela realidade. Pensa na última vez em que você precisava fazer alguma coisa importante, talvez apresentar um trabalho, conversar com alguém ou tomar uma grande decisão. Antes de acontecer, você imaginou dezenas de cenários, pensou em tudo dando errado, imaginou as pessoas julgando você, imaginou o fracasso, mas quando finalmente aconteceu, era exatamente como você imaginava? Na maioria das vezes não, porque a nossa mente tem um talento impressionante. Ela consegue transformar pequenos problemas em momentos gigantes. E enquanto você luta contra monstros imaginários, a vida real continua passando. É como ficar parado na beira de uma piscina. Você olha para a água, pensa que deve estar congelando, cria 1000 teorias. Fica 5 minutos pensando, 10 minutos pensando, 20 minutos, até que alguém simplesmente pula. E quando você finalmente cria coragem e entra, percebe que a água nem estava tão fria assim. A maioria dos nossos medos funciona exatamente desse jeito. Eles parecem enormes, até o momento em que enfrentamos. E talvez seja por isso que tantas pessoas chegam ao fim da vida carregando arrependimentos. Não porque erraram demais, mas porque tentaram menos. Só que existe uma pergunta ainda mais importante. Se todos nós sentimos medos, por que algumas pessoas conseguem agir, enquanto outras passam a vida inteira esperando? A resposta está em uma única decisão, e ela pode mudar completamente a maneira como você encara os desafios. É sobre isso que vamos falar agora. O que separa quem age de quem apenas sonha. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Se todos nós sentimos medo, por que algumas pessoas conseguem agir, enquanto outras passam a vida inteira esperando? A resposta não está na coragem, nem na inteligência, nem no talento. Ela está na forma como essas pessoas enxergam o erro. A maioria de nós foi ensinada que errar é um fracasso. Desde criança, somos recompensados quando acertamos e criticados quando erramos. Com o tempo, começamos a acreditar que errar significa não ser bom o suficiente. E então fazemos de tudo para evitar esse sentimento, até mesmo não tentar. Mas pensa comigo, como um bebê aprende a andar? Ele cai, levanta, cai de novo, levanta outra vez. Ninguém olha para um bebê e diz: você caiu 10 vezes, talvez andar não seja para você. Porque todo mundo entende que cair faz parte do processo. Então, por que quando crescemos começamos a acreditar que precisamos acertar de primeira? Quem colocou essa ideia na nossa cabeça? A verdade é que ninguém aprende sem errar, e ninguém constrói uma vida extraordinária vivendo com medo de parecer um iniciante. É aqui que Matrix nos ensina uma das maiores lições da vida moderna. Lembra da cena em que Morpheus oferece 2 pílulas ao Neo, uma azul e uma vermelha? Muita gente acha que aquela cena fala apenas sobre descobrir a verdade, mas ela também fala sobre decisão, porque existe uma terceira opção que quase ninguém percebe. Neo poderia simplesmente não escolher nenhuma das duas. Ele poderia agradecer, ir embora e continuar vivendo exatamente como antes. Só que aí não existiria história, nada mudaria. E talvez essa seja a metáfora mais poderosa da nossa própria vida. Enquanto você não decide, nada acontece. Não importa o quanto você sonhe, não importa quantos livros leia, não importa quantos vídeos assista. Sem uma decisão, a sua vida permanece exatamente no mesmo lugar.
demorar. E talvez seja por isso que tantas pessoas confundem preparação com processo. Elas estudam, planejam, pesquisam, esperam, mas nunca dão o primeiro passo. E sem o primeiro passo, nenhum caminho existe. A pior decisão não é decidir. Existe uma frase atribuída ao filósofo Sêneca que diz: enquanto adiamos, a vida passa. E ela nunca fez tanto sentido. Pensa em todas as oportunidades que você já deixou escapar. Talvez uma viagem, um emprego, uma amizade, um sonho, talvez até um amor. Não porque você não podia, mas porque esperou tempo demais. E sabe o que é mais triste? A vida raramente avisa quando aquela era a última oportunidade. Às vezes, quando você decide agir, ela já passou. É duro ouvir isso, mas é a realidade. Existe outra ideia muito interessante do filósofo Jean-Paul Sartre. Ele dizia que não escolher também é uma escolha. Pensa nisso por alguns segundos. Quando você decide não responder uma mensagem, você fez uma escolha. Quando decide não começar um projeto, você fez uma escolha. Quando decide continuar em uma vida que não gosta, também fez uma escolha. A diferença é que muita gente acredita que ficou parada, mas ninguém fica parado. Enquanto você não escolhe o caminho que quer seguir, a vida escolhe por você. O tempo escolhe por você. As circunstâncias escolhem por você. E quando você percebe, 5 anos passaram, 10 anos passaram e aquela mesma pessoa cheia de sonhos agora vive apenas lembrando de tudo que nunca teve coragem de fazer. E eu não quero que isso aconteça com você. Existe uma pergunta que eu quero deixar na sua mente. Imagine que você pudesse conversar com você mesmo daqui a 20 anos. O que essa versão mais velha diria? Será que ela agradeceria pelas decisões que você tomou? Ou perguntaria por que você esperou tanto? A verdade é que ninguém consegue prever o futuro. Você pode escolher um caminho e descobrir que ele não era o melhor. Tudo bem, você aprende, você muda de direção, você cresce. Mas existe uma coisa muito pior: chegar no fim da vida sem saber quem você poderia ter sido, porque teve medo de tentar. A filosofia nunca prometeu uma vida sem dúvidas. Ela apenas nos ensinou que viver é escolher. Mesmo quando não temos todas as respostas, talvez você nunca tenha certeza absoluta. E tudo bem, porque a coragem nunca foi sobre ter certeza. A coragem sempre foi sobre dar o primeiro passo, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo sem saber o que vai acontecer. Porque no final, a vida não pertence às pessoas que sempre acertam. Elas pertencem àquelas que tiveram coragem de decidir. Agora, quero deixar uma única pergunta. Qual é a decisão que você está adiando neste momento? Não precisa responder para mim, responde para você. E quando este vídeo terminar, faça uma coisa: dê o primeiro passo, mesmo que ele seja pequeno, porque às vezes uma única decisão muda completamente o rumo de uma vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, este canal é um espaço para quem acredita que pensar melhor é o primeiro passo para viver melhor. Ainda temos muitas conversas como essa pela frente. Falou!